Sejam bem-vindos à primeira aula do canal Programando do Zero e nessa aula iremos falar um pouco sobre algoritmos. Um algoritmo é uma sequência lógica de instruções que devem ser seguidas para a resolução de um problema ou execução de uma tarefa. Os algoritmos são utilizados em áreas ligadas a exatas, a ciências exatas, como matemática, informática, física e etc. Nós utilizamos algoritmos no dia a dia sem que haja necessidade de planejar a sequência dos passos para realizar tarefas do cotidiano. Vamos a um exemplo. Se o motorista, se acontecer de um carro furar o pneu, o motorista já tem um algoritmo na sua própria mente. Esse algoritmo será verificar qual pneu está furado, posicionar o macaco, levantar, aqui faltou uma opção, né? Que seria pegar o macaco. Então vamos lá, verificar qual pneu está furado, pegar o macaco, posicionar o macaco, levantar o carro, pegar o step, soltar os parafusos, substituir o pneu furado, recolocar os parafusos, descer o carro e guardar o macaco e o pneu furado. Você percebe que essa sequência de coisas que você irá fazer, ela tem uma ordem, que se você mudar a ordem, você não conseguirá concluir a tarefa. Mas isso aqui é feito de forma automática. Por exemplo, se você colocar os parafusos, recolocar os parafusos antes de substituir o pneu, você vai ter que tirar os parafusos de novo, ou seja, você vai perder tempo e não vai ter lógica isso. Todo código, todo algoritmo tem uma sequência lógica e uma certa ordem nessa sequência. Então vamos à frente. Reparem bem, algoritmos são utilizados para a resolução de problemas usando a lógica. O algoritmo, basicamente, tem três partes: a entrada, o processamento e a saída. Gravem isso: entrada, processamento e saída. A entrada, vamos dar um exemplo de um programa que irá somar dois valores. A entrada seria a parte do programa na qual ele iria pedir ao usuário para que digitasse esses dois valores. Esses dois valores seriam armazenados no computador, na memória do seu computador, e iria ser feito o processamento, ou seja, o cálculo que você ordenou no algoritmo para que ele faça. E a saída é a exibição do resultado na tela, ou seja, seu monitor é a saída, sendo um algoritmo de soma, como eu havia falado. Vamos à frente. Aqui, um exemplo de um algoritmo para calcular a área de um círculo. Nós sabemos que o cálculo, a fórmula para chegar a esse resultado é π mais raio elevado a 2. Então vamos lá. Início. Todo código em qualquer linguagem de programação terá seu início e seu fim. Certo? Então, no caso do Portugal, que é o exemplo que eu estou utilizando aqui, que eu estarei ensinando como instalar essa IDE e etc. Eu estarei explicando isso aqui mais para frente. No caso, início é o começo, está indicando para o computador que é o começo do nosso código aqui, que isso aqui é o começo do programa. A variável, eu irei explicar cada tipo mais à frente. Aqui na variável você diz ao computador que você vai querer reservar um espaço na memória. O tipo de espaço e tal eu vou explicar mais para frente. Escrever. Aqui você vai mostrar na tela essa mensagem: digite o raio do círculo. Aqui vai ser ler raio, ou seja, esse ler raio é a entrada. Se lembra que eu tinha falado? Entrada, processamento e saída. Então, aqui é o ler raio, que é a entrada. A área, que é uma variável, é um espaço que você reservou na memória do computador. Vai receber, isso aqui é um sinal de recebe, né? Essa seta e esse sinal de menos quer dizer que essa área vai receber esse valor aqui, ó. A área vai receber o valor de π mais raio. E aqui irá ser a saída, que ele irá escrever na tela. Aqui está, entre aspas, área igual. Isso aqui é um texto. Tudo que tiver entre aspas será exibido na tela como um texto, ou será lido, interpretado pelo computador como um texto. Então, se aqui área igual está entre aspas, aqui tem uma vírgula e esse área não está dentro de aspas, porque aqui está declarando uma variável, ou seja, você está utilizando, aqui você armazenou essa informação dentro de área, que é um espaço que você tinha reservado na memória do computador, e agora você está exibindo
o dado que foi armazenado, os dados, no caso, que foram armazenados dentro de área. E aqui você mostra que terminou o seu algoritmo. Esse aqui é um exemplo bem simples, é um exemplo de como calcular a área de um círculo. Eu estarei explicando mais a fundo à frente como fazer os cálculos, como de fato aprender isso aqui. Isso aqui é só um exemplo, então vamos à frente. Aqui eu estarei falando um pouco sobre níveis de linguagens. A linguagem de baixo nível é o Assembly, que exigia do programador que ele conhecesse de fato a arquitetura do microprocessador. Aquele lance de que ele conhecesse de fato a arquitetura do microprocessador, ou seja, ele tinha que conhecer números binários, base de octal, base decimal nós conhecemos, né? Base hexadecimal, muitos cálculos matemáticos. E também não era fácil de se fazer um programa bem simples. Um programa simples você ia levar muito tempo para fazer. Imagine um programa bem complexo. Números binários é o primeiro aqui, né? É a linguagem de máquina, ou seja, 001, 001 são números binários. Ou seja, números binários são linguagem de máquina, 001, 001. E logo abaixo nós temos a linguagem de baixo nível, que foi inventada depois, que é o Assembly. Após a linguagem de baixo nível, nós temos as linguagens de alto nível, que exigem mais o conhecimento de inglês ou dos códigos do que de fato matemático, que são ASP, C, C++, C Sharp, Pascal, Java, PHP, Python e Visual Basic, entre outras. Existem milhares de linguagens de alto nível, que são as mais utilizadas. Para que você consiga escrever em uma linguagem de alto nível e o seu computador interprete essa linguagem, que o computador até hoje ele só lê linguagem de máquina. Para isso existe uma coisa chamada compilador, que esse compilador irá pegar o seu código na linguagem que ele estiver, seja qualquer uma dessas, cada uma vai ter o seu compilador, ele vai converter para você em números binários, em linguagem de máquina, o seu programa. Ou seja, você irá escrever um código que será mais fácil, mais rápido de se fazer, e o computador irá fazer a parte de matemática, que irá ser passar todos esses códigos para a linguagem de máquina. Então, vamos um pouco mais para frente. Aqui vamos falar sobre os tipos de dados básicos. As variáveis, como eu havia dito, que eu ia falar. As variáveis básicas são 5. As mais básicas são 5. A variável inteiro, a variável real e a variável lógica, a variável caractere e a variável texto. A inteiro são valores ordinais definidos com 4 bits. Traduzindo isso, é um número inteiro. Por exemplo, números que não têm vírgula, certo? A variável real já aceita números com vírgula. A definição dela é valores com porte decimal definido com 64 bits. Mas, traduzindo isso, é números com vírgula. Qualquer número. Por exemplo, nós usamos muita vírgula no nosso sistema monetário. Ou seja, se você for calcular reais, tem vírgula. 2,50, né? Mais 2,50 dá 5,00, que seria 5 reais. Lógico, é um valor lógico de 1 bit, ele só retorna duas situações, verdadeiro ou falso. Esse valor lógico é um valor de comparação, né? Que você vai comparar se uma coisa é verdadeira ou falsa, você vai utilizar ele para armazenar esse verdadeiro ou falso. O caractere é um único dígito, certo? Seja ele 1, jogo da velha, R, M, letras, etc. O texto é o conjunto de caracteres. Então, se você declarar no computador um caractere, ou seja, que você vai precisar armazenar um espaço de um dígito na memória, e digitar um texto, ele só vai pegar a primeira letra do seu texto. E se você declarar texto, que é o que está abaixo, que é um conjunto de caracteres, ele irá pegar todo o seu texto, seja ele uma frase, uma redação, enfim, todos os caracteres que estiverem na tela. Bom, é isso aí que eu queria falar. Eu espero que vocês tenham gostado. Dúvidas, sugestões, comentários abaixo aí na descrição do vídeo. Na descrição não,
no comentário mesmo do vídeo. Se você gostou, você curte esse vídeo, compartilhe para ajudar o trabalho e até a próxima videoaula.